Boa tarde, alunos. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Alunos e alunas da Escola Municipal Raimundo Nonato Monteiro Santana. Aqui quem vos fala é o professor Ronaldo, professor de Ciências do 9º ano. E hoje nós vamos ver o que ficou faltando a gente ver sobre ligações químicas. Nós temos aqui alguns slides para mostrar para vocês ligações químicas. Nós temos aqui uns textos que nós vamos tentar ler, explicando e lendo e tirando algumas dúvidas, ok? Muito bem. Você já viu, né, em aulas anteriores, os átomos, a tabela periódica, e você sabe que os átomos têm uma representação. Cada um tem uma letra, cada um tem um número. Essa representação é como eles são conhecidos, tá bem? Então vamos lá. Em uma substância, os átomos não estão apenas misturados uns aos outros, mas unidos numa cola química. Muito bem, existe afinidade entre elementos químicos. Diferentes átomos unidos com diferentes ligações formam milhões de substâncias naturais e artificiais que existem no mundo. Naturais e artificiais que existem no mundo. Toda ligação envolve um movimento de elétrons nas camadas externas do átomo, mas esses elétrons são utilizados de diversas formas. Podemos pegar aqui, por exemplo, o sal. No sal, os átomos cedem ou recebem elétrons que formam uma ligação iônica. A ligação iônica vai ser a ligação química onde há transferência de elétrons. Um cede e o outro recebe. Doação de elétrons, transferência de elétrons. Um fica positivo, o outro fica negativo. Quem doou e quem recebeu. Nós vamos ver isso com bastante calma. Então, a ligação iônica é uma ligação que envolve íons. Vamos adiante. Na água, nós temos também um compartilhamento de elétrons. Na água, no composto água, não há ligação iônica, mas sim ligação covalente. A ligação covalente é uma ligação onde há compartilhamento de elétrons. Aqui não há nem cede nem recebe. Eles partilham ou compartilham o mesmo elétron, formando uma ligação, chamada de ligação covalente. Covalência de duas valências, né? Nos metais, os elétrons flutuam ao redor do átomo na forma de um mar de elétrons. Aqui no caso, nós temos a ligação metálica entre os metais, formando a ligação metálica. Então, a ligação metálica aqui vai acontecer pela afinidade dos metais. O termo íon vem do grego, significa mover. Aplicando-se um campo elétrico a compostos iônicos em solução ou no estado líquido, os íons, partículas carregadas, ou positivas ou negativas, são compelidos a se mover. Geralmente quem tem os elementos do grupo 1, 2 e 3 da tabela periódica, eles geralmente têm a tendência de doar os elétrons. 5, 6, 7, receber elétrons. Tá bom? É mais ou menos assim. Então ficam nessa ligação de receber, compelidos a se mover. Então tem que sair de um lugar para o outro. A importância econômica dos compostos iônicos na sociedade moderna é muito significativa. A partir do momento que o homem começou a descobrir que esses elementos poderiam ser, de alguma forma, utilizados na sociedade, ou na medicina, ou na agricultura, ou na confecção de remédios, ou na confecção de materiais, utensílios, eles foram bastante utilizados. Hoje, não se concebe mais na indústria nada que não tenha uma química no nosso dia a dia, uma coisa de química no nosso dia a dia. Tudo tem uma química ligada, né? Tá tudo relacionado. Então, algumas pessoas dizem que até a química é a ciência da vida, né? Bom, vejamos aqui alguns exemplos. Aqui é o brometo de prata. Bom, se você está lembrado, a Ag é prata, né? A gente já explicou que vem da origem do nome argentium, né?
que é Ag, é a prata, e Br é o bromo. Então fica o que? Brometo de prata. Onde é que ele é usado? Ele é usado em filme fotográfico. Ele é ativado pela luz e é reduzido a prata no processo de revelação como preto do negativo preto e branco numa chapa, né? Tá aqui uma radiografia. Você sabe também que hoje a radiografia tem coisa muito mais sofisticada, né? Usa os raios-x e tudo mais, etc. E tal. Tomografia computadorizada e outras coisas. Outro exemplo, o óxido de cálcio, ou cal viva. Onde é que é usado isso? É usado na neutralização de solos ácidos. É usado também na fabricação de tijolos ou tijolos refratários. A obtenção do hidróxido de cálcio é importante na construção civil e na produção de ferro. Reage com a sílica formando a escória. O carbonato de cálcio, calcário, mármore e giz. Tudo isso tem um carbonato de cálcio usado na obtenção da calviva. O trióxido de ferro, principal minério de ferro, chamado hematita. A hematita é a pedra pura, tirada lá na mina. Então, o trióxido de ferro é usado para pigmento de tintas e também produto da ferrugem. O cloreto de sódio, todo mundo sabe, se não sabe, vai saber agora, né? É o sal de cozinha. Nós usamos todos os dias na nossa alimentação. Tanto é que nós devemos diminuir o uso do cloreto de sódio. Quanto menos sal na alimentação, melhor. Hidróxido de sódio, ou soda cáustica, usado na fabricação de sabão e limpador de esgoto. Também ele é usado para limpar pisos, né? Soda cáustica. Hidrocarboneto de sódio, ou bicarbonato de sódio, ou hidrogenocarbonato de sódio. É um nome grande, mas é usado em um fermento de pão. É um antiácido também usado naqueles remédios para quem tem azia, e quem tem também usado também no extintor de incêndio. Tá? Verificamos que na natureza são raros os elementos químicos no estado isolado. Você percebeu aí, né? Como regra, nós não temos assim um ouro puro, né? O ouro bruto nós temos, o ouro puro, só ouro, ouro mesmo, nós não utilizamos. Ele tem que ser misturado com alguma coisa, uma liga metálica, né? Como regra, os átomos aparecem ligados uns aos outros. No entanto, a gente verifica que um deles, o argônio, existe como um átomo isolado na atmosfera. No atmosférico, o argônio. Nós vamos identificar como sendo um gás nobre. O gás nobre, ele não tem ligação com outro elemento, só ele basta, né? Se você verificar na tabela periódica, todos os elementos dos gases nobres, que nós chamamos, ele vai ter lá a sua última camada preenchida com 8 elétrons, tirando o hélio, né? Tirando o hélio, a exceção do hélio, todos os outros vão ter 8 elétrons na última camada. Você pode até verificar, se você quiser, na tabela periódica, todos vão ter 8 elétrons na camada. Bom, então vamos identificar aqui esse gás ou a composição do ar atmosférico, como é que ele é formado. Lá no sexto ano, a gente estuda lá no sexto ano, a gente estuda o ar atmosférico, né? Ele estuda lá separadamente o gás carbônico, o oxigênio, e a gente não entende muito bem, mas hoje a gente vai entender, procurar entender como é que é o ar atmosférico. Bom, quando a gente fala lá no sexto ano, a gente diz que a maior quantidade de gás presente no ar atmosférico não é o oxigênio, não é o gás carbônico, é o nitrogênio. É verdade, o principal componente é o nitrogênio. Ele corresponde a 78% do ar atmosférico, enquanto que o oxigênio apenas 21%. O restante é o argônio, que é 0,9%, e o gás carbônico 0,03%. Outros são outros gases, né, que formam o ar atmosférico.
A gente pode ver aqui nessa figura, ó, olha só, AR é o argônio, N é o nitrogênio e o oxigênio e o C é o carbono. Veja a quantidade proporcionalmente de gases que nós temos formando a atmosfera. Na verdade, quem tem mais quantidade é o nitrogênio. Você sabe por quê? Lá na sexta série, melhor dizendo, você aprendeu por que o nitrogênio é em maior quantidade na atmosfera? E quem usa nitrogênio? Onde está presente o nitrogênio na nossa composição? Se você não sabe, o nitrogênio faz parte do nosso corpo. Ele é essencial ao nosso corpo. Formando quem? As proteínas. Só que nós não o utilizamos dessa forma aqui, ó, N2. Nós vamos usar na forma de nitrito ou nitratos. Quando as raízes de algumas plantas pegam, retiram do ar atmosférico, leva para sua constituição, nós acabamos ingerindo o nitrogênio na forma de nitratos, onde tem a forma das plantas, as raízes, os tubérculos, as folhas, os frutos e tudo mais. Ok? Bom, o que diferencia o argônio dos outros átomos? Então, o que diferencia o argônio, o gás nobre, né? Por que ele parece isolado? Por que ele não se mistura? Por que ele não se junta? Nós vamos estudar a configuração eletrônica do argônio. Notamos que ele, na última camada, ele apresenta, como eu disse anteriormente, ele tem 18 elétrons. Ele possui 3 camadas, K, L, N. Na última camada, cabem no máximo 8 elétrons, que seria a sua camada de valência, e está completa, não é? Mais adiante aqui nós vamos ver por que isso acontece, por que ele se satisfaz sozinho. Se a gente pegar outros elementos, vamos pegar aqui o sódio. Se a gente fosse distribuir os elétrons do sódio, qual é o número atômico do sódio? 11. Para a gente distribuir ficaria o quê? 2, 8, 1. Ficaria 2 com mais 8, 10, com mais 1, 11. Olha aqui na última camada. Tem 8? Não, tem 1. Então, para esse sódio ficar legal, ele tem que perder um elétron. Se ele perde 1, a última camada fica sendo quem? A L. Fica 8 aqui e esse aqui ele doou, ele adquiriu a estabilidade. Bom, eu diria, sem medo de errar, que todo elemento quer se parecer com gás nobre. Todo elemento quer se adquirir estabilidade. E aí eles vão fazer as suas ligações conforme a necessidade. Então continuemos aqui, ó. O argônio é um gás nobre. É um gás nobre. Também o hélio, o neônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Todos eles existem no estado isolado e todos têm sua última camada completa. Então nós poderíamos dizer, sem medo de errar, que esses gases nobres são estáveis. Precisam fazer uma ligação com outro elemento. Eu vou encontrar um gás nobre junto com outra coisa? Vou sim. Mas isso é uma coisa para química mais avançada, não é para nós. Então vejamos aqui, ó. Se eu vou pegar aqui e representar todos os gases nobres e distribuir todos eles nas camadas que nós temos, que são 7, né? 7 níveis. 7 níveis de energia. Então, vamos ver lá, ó. O hélio, na camada K, né? Eu vou ter 2, porque o número atômico dele é 2, então só 2. Então o hélio só tem uma camada. Então só um nível de energia. Então eu não vou contar ele, eu vou contar a partir do neônio, tá bom? Então vamos lá, ó. Neônio, que o neônio, o número atômico dele é Z, né? Tá lembrado? O número atômico representa a letra Z é 10. Então eu vou te distribuir. Na camada K eu vou botar 2, na camada L eu vou botar 8. Quanto é 2 mais 8? 10. Então a última camada, quem é? Ele está completo. Tá certo? Camada K no máximo 2, camada L 8. Vamos para o argônio. Olha o atômico do argônio, 18.
Bom, se eu fosse distribuir esses 18 elétrons nas camadas, eu teria que botar na camada K no máximo 2, na camada L 8 e na camada M também 8. Se eu juntar 2 mais 8, 10, com mais 8, 18, fechou. Vamos para o criptônio. O número atômico dele, 36. Na camada K, 2. Camada L, 8. Camada M, 18. Espera aí, professor. Mas a camada K, camada M, não é a última? Não. É a penúltima. E segundo a regra, na camada M, pode ter no máximo 18. E a N vai ser a última, então, quanto é que está faltando? Some 2 mais 8, 10, com mais 18 dá 28, 28 mais 8 dá 36, fechou. E assim, todos os átomos aqui, o xenônio, o radônio vão ter, ó, 8, 8, 8, 8. A partir do neônio, todos os gases nobres estão com a última camada completa. Professor, mas aqui não é a última? Não, é a penúltima. Professor, aqui é a antepenúltima? É a antepenúltima. Então, olha, pelo radônio, eu tenho a regrinha de ouro. Pelo radônio, olha. Na camada K, no máximo 2. Na camada L, 8. Na camada M, 18. Na camada N, 32. Na camada O, 18. Na camada P, 8. Você, obedecendo essa regrinha aqui, ó, 2, 8, 18, 32, 18 e 8, você distribui qualquer elemento da tabela periódica dessa forma, obedecendo essa regrinha básica aqui, ok? Mas isso é para a gente fazer nos exercícios. A gente vai fazer, se Deus quiser, e vai conseguir fazer e mostrar para vocês. Bom, vamos tentar responder aquela pergunta: por que os gases nobres podem existir no estado isolado? Essa foi a pergunta que Cossel e Lewis tentaram responder. Você já também pensou em perguntar. Cossel e Lewis concluíram o seguinte, que eles existem no estado isolado porque já são estáveis. Olha aí. Quando você diz que uma pessoa tem estabilidade financeira, é porque não precisa de dinheiro, é verdade? Ou já adquiriu dinheiro suficiente, tem uma estabilidade, não se preocupa muito. Então vamos tentar pensar aqui, ó. Estabilidade para os elementos, para os átomos, significa a capacidade de não fazer ligação. Eles não precisam se combinar para estabilizarem. Os átomos se combinam para adquirir a estabilidade. Todos os outros, mas os gases nobres, não. Os átomos se unem para ficar estáveis, ou seja, com menos energia. Os átomos perdem energia quando se ligam. Isso aqui é uma coisa muito complicada da gente entender, mas vamos tentar imaginar assim. Se para mim adquirir estabilidade, eu precisar doar um elétron ou compartilhar um elétron, vai haver perda de energia. Eu vou me desgastar para chegar lá. Então, todo átomo perde energia. Tá? Então vamos ainda às ideias do Cossel e do Lewis. O que eles concluíram ainda? Concluíram que a estabilidade está associada à última camada. Os gases nobres são os únicos elementos conhecidos que apresentam a última camada completa. Ó, vejamos esse exemplo aqui, ó, esse desenhozinho aqui. Ó. Vamos chamar aqui já que aqui seja um átomo e aqui seja o outro. Um é menos estável, menos energia. Quando eles se juntam, fica mais estável, menor energia. Tá entendendo? Muito bem. Então vamos para a teoria do octeto. Bom, diz assim, tá, entre aspas, que foi uma pessoa que disse: os átomos se ligam para ficarem estáveis.
A estabilidade é alcançada quando o átomo adquire configuração de um gás nobre, quer dizer, com a última camada com 8 elétrons. Com os 2 elétrons da última camada, 8 elétrons na camada da última camada. Na camada K e o na última, como eu disse para vocês lá, né? A gente pode até voltar depois. Quer dizer, todos os outros átomos tendem a aparecer com os gases nobres. Vamos pegar aqui o hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron. Vamos, para eles ficar estável, tem que juntar com outro elemento que tem também um. Vamos pegar ele mesmo, hidrogênio e hidrogênio, um gás hidrogênio. Um para cá e um para cá, juntando faz a H2, gás hidrogênio. Tá? Essa é a teoria, é antiga. Não é rigorosa, nem explica todos os casos de ligações químicas. Mas é muito importante que nesse início da matéria a gente possa compreender como é que as ligações químicas ocorrem. Tá certo? Então é preciso que a gente veja assim. Se você se aprofundar mais no estudo, você vai verificar que essa teoria não atende a todas as necessidades dos elementos atuais. Mas, para um primeiro momento, ela serve para a gente entender por que existe a ligação. A ligação química. Por que é necessário fazer uma ligação química? Tá? Muito bem. A variação da energia potencial à medida que dois átomos de hidrogênio se aproximam. Aqui eles colocam uma coisa mais ou menos... eu vou desconsiderar isso aqui, tá? Porque aí não vai nos favorecer. Eu vou pular esse slide aqui para a gente ir para o próximo, ok? Muito bem. Aqui também não. Aqui. Para ficar com a configuração de gás nobre, os átomos cedem, recebem ou compartilham elétrons. Aquela história velha que eu contei lá no começo, tá? Tomamos como exemplo aqui, ó, o sódio, né? O sódio, que é representado pela letrinha Na, que é o nome dele é natrium, no latim. Ele tem configuração eletrônica da seguinte forma: Z é 11, é o nome atômico dele, e eu vou distribuir na primeira camada, K2, camada L, 8, camada M, 1. Igual eu expliquei para vocês lá anteriormente. Essa é a configuração eletrônica do sódio. Todo elemento tem a sua configuração eletrônica. Cada um tem a sua. Qual a tendência do átomo de sódio para adquirir estabilidade? É doar ou dar um elétron, ficando com a última camada completa. Né? Eu vou voltar aqui. Ó. Então, se eu doasse esse último elétron, ele ficava daqui para cá. Ó. Ele ficava com 8 elétrons. Entenda, ele perde elétrons, ele não perde os prótons. Próton é definitivo, é 11, tá? Que é elétrons. Ele ficaria com 10, mas a última camada ficaria completa, tá bom? Então veja só, é doar um elétron, ficando com a última camada completa. A outra alternativa seria receber 7 elétrons, que é impossível. Ele gastaria muita energia para receber 7 elétrons. Impossível. Isso não acontece quimicamente. Agora vejamos o caso do cloro, número atômico 17. A configuração dele seria essa. Cl é o símbolo, número atômico 17, ó, K2L8M7. Imagina aí, o que é mais fácil? Você tem 7 moedas. É você perder um ou ganhar mais uma? É ganhar mais uma. Quem tem uma, é mais fácil perder do que ganhar. Mais ou menos assim um raciocínio. Ó. Qual é a tendência do átomo de sódio para adquirir a estabilidade? Dar um elétron. Igual a do cloro, receber um elétron. Então, ó, eles se juntam, um precisa dar e o outro precisa receber. Isso vai ser ideal para ambos. Um doa e o outro recebe.
o sódio vai doar 1 e o cloro vai receber 1. Quando o sódio doa 1, fica com 8 na última. Quando ele aqui recebe 1, fica 8 também. E os dois adquirem a estabilidade. Nós configuramos isso como sendo que a ligação iônica. Tá? Seria impossível o cloro receber, doar, perder todos os 7. A força, a energia para ele perder seria gigantesca, é quase que impossível, não perderia. Mas como a força de segurar apenas um elétron na última camada do sódio é menor, a tendência dele perder aquele elétron. Tá certo? Então veja o caso do cloro, a configuração seria essa, né? 2, 8, 7. Qual é a tendência do cloro para adquirir estabilidade? Dar 7 elétrons ou receber 1 elétron? O que é que você acha? Né? O que é que você acha? Então, quem é rico, né, a tendência é ficar mais rico. E quem não tem nada, a tendência é ficar sem nada. No caso do cloro, a tendência é receber 1 elétron. Você já sabe que o que acontece quando aproximamos o sódio do cloro? Acontece uma reação. Um quer doar e o outro quer receber. Um é positivo, o outro é negativo. O que acontece com as cargas diferentes, positivas e negativas? Há uma atração. O sódio e o cloro se combinam com grande velocidade, formando o que a gente chama de cloreto de sódio ou sal de clorogênio. Então nós chamamos essa última camada, minha gente, camada de valência. Tanto a do sódio com 1 elétron, quanto a do cloro com 7 elétrons, nós chamamos de camada de valência. Um quer doar 1 elétron, o outro quer receber 1 elétron, então essa atração vai acontecer formando o que a gente chama de ligação iônica. Podemos dizer que os gases nobres têm a camada de valência completa. Podemos sim, vocês viram lá a última camada dele, então ele não tem necessidade de fazer. Tá? Então, nós podemos representar esses elétrons, né, para facilitar o nosso estudo. Nós vamos usar a representação de Lewis. O que é que ele fez? Bom, ele imaginou assim, como cada elemento ele vai representar assim, perder 1 elétron, ou quer fazer uma ligação, 2 ou 3, assim ou assim, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A representação, cada bolinha dessa seria 1 elétron. 2, 3, 4. Esse 2 e um Ezinho aqui com tipo um underline para frente é um símbolo do elétron, né? 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons. Nós vamos aprender que para fazermos essa representação, precisamos representar os elétrons de alguma forma. A bolinha serve para nós representarmos, tá bom? Então, seria mais ou menos como a gente ia representar os elétrons. Então, aqui eu tenho alguns elementos e sua distribuição por camada e a sua representação na camada de valência. Tá bom? Camada de valência. Quer dizer, seria mais ou menos quantos elétrons ele precisam para adquirir a estabilidade. Tá bom? Vejamos aqui o hidrogênio. O número atômico dele é 1 na camada 1. Então a representação só tem 1. Para ele ficar igual ao hélio, ele receber mais 1, então ficaria com 2. O hélio não precisa, já está estabilizado. Já tem 2 na última camada, completo. O lítio só tem 1. Então, como eu estou dizendo para vocês, ele não é 3. Para ele ficar parecido com o hélio, ele tem que perder esse 1 aqui. Ó. Perdeu. Por isso que a bolinha aqui só é 1. Tá? O berílio, ele é 4. Mas para ele ficar com 2, ele tem que perder esses 2. Por isso que tem 2 bolinhas. O boro, 3. A última camada, 3 bolinhas. O carbono, 4. Tem que fazer 4 ligações. O nitrogênio tem que fazer 5. O oxigênio tem que fazer quantos? 2.
Aqui mudou. Por que tem que fazer 2, professor? Porque é melhor ele ganhar 2 do que perder 6. Então ele vai ganhar 2 para ficar com quanto? Com 8 na última camada. Igual com L. Aqui é ganhar 1. Aqui não precisa. E o sódio perder 1. E aqui perder 2 para ficar com 8. Tá? Depois nós vamos mostrar para vocês como é feito a ligação entre o sódio e o cloro. Eu vou montar aqui minha mesa digitalizadora e nós vamos representar. Eu acho que no mesmo vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, como é que a gente faria no quadro, né, na lousa. Tá. Aqui vem um desafio, 3 questõezinhas. Vocês vão anotar e tentar responder de maneira bem sucinta e bem simples, né? São 3 perguntas bobas, bestas, né? Que você pode voltar o slide, voltar o vídeo e ver qual é a resposta para essas 3 questões, tá bom? Você pode postar essas 3 questões e responder no papel, bota lá no Classroom que a gente dá uma verificada. Aqui está os nossas referências bibliográficas, né? Foi desses livros que a gente pegou, agradecendo aí a Smart Editora. Esse material eu adquiri dela, eu estou usando com a liberdade da Smart Editora, porque foi me oferecido o direito de apresentar esse material nas minhas aulas, ok? Então façam aquelas 3 questões e já a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz essas ligações, ligação iônica e ligação covalente num exercício gráfico, ok? E até uma próxima oportunidade. Estuda, cara, por favor, estuda, faz atividades, beleza? E até a próxima.